Eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia comigo em 2 textos sagrados. O primeiro, no livro de Esther, capítulo de número 4, e também no livro de Efésios, capítulo de número 6. E Mardoqueu fez saber a Esther tudo quanto tinha acontecido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. E sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 11. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Repita para você mesmo, diga: para resistir. Não basta estar vestida. É preciso estar revestida. Aleluia. Tome o seu lugar dando glória a Deus. Eu peço a sua atenção e preciso que você me empreste o seu raciocínio e a sua atenção por alguns minutos para poder compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu começo dizendo que nós lemos uma narrativa muito conhecida de todos nós, de uma mulher extremamente importante nas Escrituras Sagradas. Nós lemos uma porção da história de Esther. E a narrativa de Esther, ela é um pouco peculiar, como você já sabe,
O livro de Esther é o único livro na Bíblia onde o nome do Senhor não aparece de forma explícita, em nenhuma de suas formas. Diferente de todos os outros livros onde o nome de Deus aparece em alguma das suas variações, no livro de Esther o nome do Senhor não vai aparecer. E isso poderia ser apenas um detalhe, mas não é, porque isso tem muita relação com o próprio contexto aonde essa história se desenvolve. Nós sabemos que Esther tem a sua vida, tem a sua história acontecendo dentro de um reino que é um reino pagão. É o reino de Assuero, é o rei da Pérsia, e nós sabemos que, apesar dela estar num contexto distante daquele que era o contexto do povo de Israel, isso não impede Deus de se manifestar. É por isso que essa omissão do nome de Deus não é apenas um detalhe literário, mas é também a revelação de algo que Deus está fazendo nessa história. É que mesmo em um contexto que parece desfavorável, mesmo em um lugar que parece tão distante da realidade do povo escolhido por Deus, isso não impede da mão de Deus agir. Isso não impede a mão de Deus de se manifestar. Isso não impede Deus de fazer aquilo que Ele deseja fazer. Nós precisamos rapidamente lembrar a história de Esther. Nós sabemos que Esther é uma menina judia que ficou órfã e que foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela era talvez uma menina improvável, mas ela vai passar por um processo de seleção. Quando Vasti é deposta do reinado, abre-se uma seleção para escolher a próxima rainha, e nós já sabemos, Esther é escolhida para assumir esse lugar. Esther é escolhida para assumir essa posição de destaque, essa posição de influência, e tudo ia muito bem na vida de Esther, sim ou não? A vida dela, eu costumo dizer que a Disney pensa que inventou os contos de fada. Mas Deus muito antes fez isso na história de Esther. Porque Esther é aquela menina que ninguém daria nada por ela, mas que Deus intervém na história e faz dela uma rainha. E dá a ela um trono, vestidos bonitos, vestes importantes, uma coroa real. A história dela parece uma história, de um conto, e a vida dela está indo muito bem. Até que de repente nós conhecemos e sabemos que uma perseguição se levanta nesse reinado. Um homem extremamente importante e influente chamado Amã, ele vai ter raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curva, e ele então usa a sua influência para morte. Ele vai se aproximar de Assuero e ele vai sugerir que seja feito um edito, uma lei, que autorizasse o extermínio de todos os judeus. Amã está tão cheio de ódio que para ele não basta acabar com Mardoqueu, ele quer acabar com todo o povo escolhido. Ele quer que todo o remanescente de Israel, que não voltou no retorno do cativeiro e permaneceu naquela terra, seja exterminado. E ele consegue convencer o rei a fazer. A lei é editada, a ordem é dada, e diante disso, nós chegamos no capítulo 4, quando Mardoqueu, tomando conhecimento do que está para acontecer, envia uma mensagem ao palácio. Ele envia uma mensagem a Esther dizendo: olha, Esther, a situação está muito difícil. Existe uma ordem para que todo o nosso povo seja exterminado. E nós precisamos lembrar que até esse momento ninguém sabe a origem de Esther. Esther foi escolhida rainha e em sabedoria permaneceu calada. Durante todo o processo de escolha, ela não abriu a boca para dizer de onde vinha. E eu quero aqui liberar uma palavra para você, porque eu e você precisamos aprender que nem tudo a gente tem que abrir a boca para dizer. É preciso saber a hora, é preciso saber o tempo e a ocasião, porque há coisas que quando nós falamos apenas nos expomos e não acrescenta em nada falar antes da hora. Esther entende isso, ela permanece calada. E quando chega esse momento decisivo, Mardoqueu então manda uma mensagem para ela dizendo: olha, Esther, só você pode fazer alguma coisa agora. Você precisa se apresentar diante do rei e fazer algo pelo povo, porque senão todos nós vamos morrer, todos nós seremos exterminados. Só que a primeira reação de Esther, nós lemos, é que quando ela recebe a notícia, a primeira reação dela é de medo, é de assombro.
é de impotência, é de olhar para um cenário e dizer, sabe, eu não posso fazer nada, porque todo mundo sabe que não se pode chegar ao rei sem ser convidado. Eu não posso simplesmente me apresentar diante dele sem que ele me chame. E nos últimos 30 dias ele não me requisitou. O que Esther está dizendo é, olha, eu sinto muito, mas eu não vejo nada que eu possa fazer dentro desse cenário. Vocês estão comigo, gente? Entenda que Esther está respondendo aqui usando a lógica humana, sim ou não? Ela está fazendo a conta, ela está analisando as leis existentes e está dizendo, do ponto de vista natural, eu sinto muito, mas eu, como vocês, não posso fazer nada. Mardoqueu escuta a resposta dela e ele manda uma pergunta de volta. E a pergunta de Mardoqueu, certamente você conhece de cor. Ele vai mandar um recado para ela dizendo, ei, pergunta para Esther, fala para ela. Ei, será que não foi para essa ocasião? Será que não foi para um tempo como esse que você chegou a ser rainha? Eu preciso que você entenda que o tempo é muito difícil, que a situação é de angústia. Mas Mardoqueu não envia para Esther uma palavra de conforto. Mardoqueu envia para Esther uma palavra de confronto. E entenda o que eu estou dizendo para você. Em momentos decisivos, o que vai te fazer levantar não são palavras de conforto, mas são palavras de confronto. São palavras de despertamento, são palavras que te tiram do seu lugar seguro e te fazem perceber e refletir sobre que postura você precisa ter dentro daquele cenário. Mardoqueu não vai ficar com pena de Esther, ao contrário. Ele vai liberar sobre ela uma palavra para fazer ela refletir. E qual é a pergunta, qual é a palavra que ele libera? Ele está dizendo, ei Esther, ninguém aí conhece a sua história, mas eu e você sabemos. Aleluia. Ele está dizendo, ei Esther, será que não foi para uma ocasião como essa que você chegou a ser rainha? E quando ele faz essa pergunta, eu e você precisamos entender, é Mardoqueu dizendo, Esther, ninguém conhece a sua origem, mas eu conheço. Ninguém sabe de onde você veio, mas eu sei. Ninguém sabe as lutas que você já passou, mas eu passei elas com você. É Mardoqueu dizendo, ei, você não nasceu rainha, você não veio de linhagem real, você não veio de um contexto favorável, foi Deus que te fez chegar aonde você está, e chegou a hora de você pensar que Deus não fez isso à toa. Deus não te colocou nessa posição à toa. Olhe para cá. Ser rainha tem vantagem, sim ou não? Sim. É claro que sim, agora ela mora no palácio. Agora ela tem servos e servas. Agora não falta roupa bonita no guarda-roupa dela. Ela tem joias, ela tem tudo à disposição, os melhores tratamentos de beleza existentes na época. E deixa eu te contar uma coisa. Deus não tem nenhuma dificuldade de te dar isso. Deus não tem nenhuma dificuldade de te dar coisas, de te colocar em posições que até produzam conforto para você. Isso não é um problema para Deus. O problema é quando a gente esquece a razão pela qual estamos onde estamos. O problema é a gente se acostumar tanto com o conforto do lugar que Deus nos deu, que a gente perca a visão e esqueça da razão pela qual estamos onde estamos. E entenda, todos nós corremos o risco de perder a visão no meio do caminho. Todos nós corremos o risco de gostar tanto das vantagens que esquecemos do propósito. E é isso que Mardoqueu está questionando a Esther. Ele está dizendo, ei Esther, você acha mesmo que Deus fez tudo isso na sua vida só para você morar no palácio? Você acha mesmo que Deus fez tudo isso na sua vida só para você ter roupa bonita? Você acha mesmo que Deus fez tudo isso na sua vida só para você ter tratamento de beleza? Você acha mesmo que Deus fez tudo isso na sua vida só para você ter as melhores roupas? Ei, Esther, acorda, Esther. Você acha mesmo que Deus fez toda essa revolução na sua vida apenas para você ter conforto? Ou será que você consegue enxergar que Deus fez isso porque Ele tinha um
propósito. A pergunta que Mardoqueu fez para Esther, o Senhor faz para nós. Nenhum lugar que Deus nos coloca, Ele nos coloca apenas para produzir conforto. Eu repito, Ele não tem dificuldade nenhuma e nenhum problema em te dar coisas, mas Ele não quer que o seu coração e o meu coração se perca a ponto de achar que ocupamos lugares apenas porque somos e merecemos, mas que na verdade ocupamos lugares porque Ele conta conosco para fazer a diferença em momentos decisivos. A pergunta de Mardoqueu faz Esther refletir. Porque até aquele momento ela tinha uma vida perfeita. E de repente chega uma notícia que desestabiliza, sim ou não? Desestabiliza, estava indo tudo bem, do nada uma notícia dessa. Do nada uma ordem dessa, do nada uma ameaça dessa. E embora a primeira resposta de Esther tenha sido de acomodação, dizendo, eu sinto muito, não há nada que eu possa fazer. Depois de ser confrontada, Esther se levanta. Aleluia! Depois de ser confrontada, ela se levanta. E eu preciso liberar uma palavra para o seu coração. A verdade, minhas irmãs, é que é muito fácil ser rainha em tempos de paz. É muito fácil governar quando tudo vai bem. É muito fácil manter a coroa, manter a cadeira quando tudo está indo da forma que nós esperávamos. Difícil é ser rainha quando vem um decreto de morte. Difícil é governar quando a guerra se levanta. Difícil é permanecer quando a afronta bate na porta da tua casa. É fácil ser mãe quando está tudo bem com os filhos. É fácil ser esposa quando está tudo bem no casamento. É fácil pastorear quando tudo vai bem na igreja. É fácil liderar quando o departamento está uma bênção. Mas em momentos de conflito é que nós precisamos nos levantar. É nos momentos de conflito, quando humanamente falando não vemos solução. Quando aos nossos olhos não há o que fazer. Quando olhando do ponto de vista natural não tem jeito. É nessa hora que eu e você precisamos nos levantar. Eu vim aqui nessa tarde liberar uma palavra para quem está num cenário parecido com o cenário de Esther. Para alguém que está diante de cenários e notícias desafiadoras. E a palavra do Senhor para você nessa tarde é: você não vai ficar sentada assistindo a destruição. Deus não te colocou nesse lugar para você cruzar os braços e assistir a destruição. Não, 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 não. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: você vai se levantar e você vai resistir. Entenda que ao ser confrontada, ela encontra coragem para reagir. E eu quero te incentivar a dar glória a Deus pelas palavras de confronto. A dar glória a Deus por todas as vezes em que Deus, de certa forma, te coloca contra a parede e te confronta e precisa jogar algumas verdades ao seu coração. Não reclame quando Deus fizer isso, porque a Bíblia diz que Ele só repreende quem Ele ama, Ele só disciplina quem Ele tem por filho, Ele só chama a atenção na vida de quem Ele tem um propósito. A palavra de repreensão fez Esther despertar. E perceba como a resposta dela muda. Se num primeiro momento é: desculpa, sinto muito, eu não posso fazer nada, dá o jeito de vocês. Quando ela escuta a palavra do Senhor para ela, ela parece que acorda, ela parece que desperta. E ela diz: eu vou até o rei. Ainda que seja contra a lei,
Ainda que eu coloque a minha vida em risco, ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que arriscar a coroa, o palácio, o trono, a posição, a honra, eu não vou ficar de braços cruzados. Esther reage, mas o que eu preciso chamar a sua atenção nessa tarde é que Esther não reage de qualquer forma. Você está aí, irmã? Dá glória a Deus para disfarçar. Esther não reage de qualquer forma. Ela não sai atropelando e tomando decisões precipitadas. Ela não sai fazendo de qualquer jeito. Por quê? Porque ela entende alguns princípios que são essenciais para quem está no meio de uma guerra. Irmãos, quem está no meio da guerra não pode ir de qualquer jeito. Quem está diante de guerra não pode sair atropelando as coisas. Quem está num cenário de guerra não pode sair fazendo a primeira coisa que dá na cabeça. Não. Quem está num cenário de guerra precisa entender o que está vivendo e estabelecer princípios. O primeiro princípio que Esther entende é que ela tem discernimento sobre o tipo de guerra que ela está enfrentando. Esther tem discernimento sobre o tipo de guerra que ela está enfrentando. Quando ela toma conhecimento do decreto e quando ela percebe ao ser confrontada do real risco que o povo está sofrendo, ela consegue discernir que aquilo não é uma mera lei, que aquilo não é um mero decreto, que aquilo não é um mero levante, mas que aquilo é uma guerra espiritual. E é por isso que antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, ela vai fazer o que primeiro? Ela vai jejuar. Essa atitude de Esther revela que quando ela se levanta, ela não se levanta de qualquer jeito. Ela levanta discernindo o tipo de guerra que ela está enfrentando. E ela entende, isso aqui não é uma guerra natural, isso aqui não é apenas uma lei, mas isso aqui é uma guerra espiritual. E ela entende que guerras espirituais são vencidas com estratégias do céu. Não dá para ir na cara e na coragem, não dá para ir de qualquer jeito, é preciso ter discernimento. Esther entende aqui aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever muitos séculos depois em Efésios capítulo 6, verso 12, que nós lemos, que diz: nós não temos que lutar contra carne nem sangue. A nossa guerra não é contra pessoas, mas a nossa guerra é contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu sei que você já sabe, mas eu preciso só te lembrar que quando Paulo escreve Efésios capítulo 6, ele escreve um verdadeiro manual de guerra espiritual. Tem muita coisa errada dita sobre guerra espiritual. Tem muita heresia dita em torno desse tema. Você quer entender sobre guerra espiritual? Para de ouvir o que dizem e volta para a palavra. Efésios capítulo 6 é um manual de guerra espiritual. E é um manual escrito por alguém que tem autoridade para falar sobre isso. Porque Paulo é alguém que enfrentou muitas batalhas, muitas oposições, muitas dificuldades no seu ministério. E o verso 2 de Efésios 6, na verdade, é uma premissa para quem quer vencer guerra espiritual. Eu e você, se queremos vencer guerras espirituais, precisamos ter discernimento de que não adianta lutar contra pessoas. Eu vou dizer de novo, se queremos vencer guerras espirituais, precisamos ter o discernimento de que não adianta travar guerras contra pessoas. Você precisa lembrar que quando Efésios está sendo escrito, Paulo está vivendo um momento muito difícil, porque ele está preso. Ele está preso em Roma por conta de uma perseguição do seu próprio povo. E eu preciso que você entenda isso aqui. Ele está vivendo um cenário ruim, um cenário desfavorável, um cenário completamente distante daquilo que ele planejou.
Ele não planejou estar preso. Ele não planejou passar 2 anos sem poder sair. Ele não planejou isso. Se você olhar em Romanos capítulo 15, verso 23 e 24, você vai ver que Paulo tinha planos. Ele pretendia ir na Espanha, ele pretendia continuar evangelizando, ele pretendia continuar pregando a palavra, ele pretendia continuar abrindo igrejas, mas de repente tudo muda. Por quê? Porque ele sofre mais uma perseguição, e essa perseguição resulta na sua prisão. Eu estou falando isso aqui, minha irmã, para te lembrar que haverá momentos em que Deus permitirá acontecimentos que mudam os nossos planos. Haverá momentos em que, mesmo sendo fiéis, mesmo fazendo a vontade de Deus, Deus permitirá acontecimentos que mudam os nossos planos. E nessas horas é que a gente precisa de resiliência para perseverar. Paulo está preso em razão dessa perseguição. E essa perseguição não foi feita por pessoas de outra nação, não. Essa perseguição acontece em Jerusalém, pelo seu próprio povo. E sabe o que o Espírito Santo falava comigo? Como é difícil quando a guerra se levanta de onde a gente não espera. Ah, Jesus. Como é difícil quando a gente precisa lidar com perseguições que vêm da onde a gente não estava esperando. Paulo foi perseguido muitas vezes em muitos lugares, mas nessa perseguição em particular foi provocada pelo seu próprio povo. Mas ele tem o discernimento de entender: isso aqui não é natural, isso aqui é espiritual. Me manda, deixa eu te contar uma coisa, você não vai escandalizar, não? Vai não? Posso falar? O inimigo usa pessoas. E se eu deixar e der brecha, ele me usa. Ele usa você. Ele usa pessoas, é assim que ele age. Ele usa pessoas, só que a gente precisa entender que a nossa guerra não é contra pessoas. Que não adianta entrar nisso, porque isso não vai te fazer vencer a verdadeira guerra espiritual. Perceba que Paulo, quando escreve isso aqui, está vivendo um momento desafiador. Tem nome, é prisão. Tem causa, é perseguição religiosa. Mas ele está aqui nos ensinando que as nossas guerras, ainda que tenham explicações naturais, precisam ser discernidas com olhos espirituais. Eu preciso te falar isso aqui, minha irmã. Se nós olharmos as guerras que passamos apenas com olhos naturais, nós vamos nos entristecer e nos abater. Você pode estar olhando para mim dizendo: Laís, não estou entendendo. Eu te explico, você deve conhecer alguém assim. Se nós olharmos para as guerras que são espirituais com olhos naturais, nós vamos achar que o problema somos nós. Nós vamos começar a nos vitimizar. Nós vamos começar a dizer: tadinho de mim, eu não merecia passar por isso. Por que que logo eu? Por que que logo comigo? Mas quando eu entendo que a guerra é espiritual, isso me dá coragem de reagir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu olho com olhos naturais, eu posso pensar: o problema sou eu, estão querendo acabar comigo. Mas quando a minha visão muda e eu entendo: o problema não sou eu, o problema é aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, eu consigo reagir. Eu não me vejo como coitada, eu não me vejo como vítima, mas eu consigo me levantar. Perceba, foi essa a diferença que houve na vida de Esther entre a primeira resposta e a segunda. Na primeira resposta não, desculpa, não há nada que eu possa fazer, tadinha de mim, se eu tentar eu vou morrer. Mas quando ela entende que a guerra é espiritual, parece que surge uma força sobrenatural dentro dela, que ela se levanta para dizer: eu não vou deixar o inimigo fazer festa, eu não vou deixar ele sair ganhando. No mínimo eu vou dar trabalho para o inferno, no mínimo eu vou fazer barulho, no mínimo ele vai ter que suportar. Quando a gente entende que a guerra que estamos vivendo é espiritual, a gente consegue reagir e se posicionar. Você quer ver? 1 Samuel capítulo 17, quem lembra? Golias está diante do povo afrontando. E o que acontece com todos os homens de Israel? Eles estão o quê? Tremendo de medo.
se escondendo, apavorados, pensando: oh, coitado de nós, oh, gigante malvado, oh, o que vai ser de nós? Mas aí aparece Davi. Davi não é mais forte do que os outros. Davi não é mais habilidoso do que os outros. Só que Davi tem discernimento espiritual. É por isso que está todo mundo olhando e está dizendo: ah lá o gigante. Ah lá o gigante, ele é forte, ele é grande, ele é habilidoso. Mas Davi está olhando e está dizendo: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivos? Você consegue entender como o discernimento espiritual faz toda a diferença? Porque quem olha com olhos humanos se abate, se sente pequeno. Mas quem entende que a guerra é espiritual se levanta para dizer: essa guerra não é minha, essa batalha não é minha, esse inimigo não é meu. Eu não vou parar, eu não vou me esconder, eu não vou ficar assistindo. Eu vim aqui nessa tarde dizer para você que quem tem discernimento espiritual não fica refém de ameaças e prisões. Ah, eu vim aqui nessa tarde dizer para você que quem tem discernimento espiritual não tem tempo de se vitimizar, não fica com pena de si mesmo. Eu vim aqui nessa tarde dizer para você que quem tem discernimento espiritual não tem que provar nada para ninguém, nem está disputando nada com ninguém. Eu vim aqui nessa tarde dizer que quem tem discernimento espiritual não perde tempo discutindo com pessoas, porque tem mais o que fazer. Quem tem discernimento espiritual sabe, não é sobre mim. Ai, irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, que se fosse no Rio, eu diria biscoito, mas eu vou dizer aqui, deixa eu falar para você. Você não é a última bolacha desse pacote. Para de achar que o mundo gira em torno de você. O problema não é você, o problema é a presença que você carrega. O problema não é você, o problema é o chamado que Deus colocou sobre a sua vida. Então para de chorar, para de se vitimizar e se levanta para dizer: é guerra, então beleza, vamos pra guerra. Aleluia. Você pode dar glória para eu beber água? Primeiro princípio, ela entende: eu preciso discernir o tipo de guerra que eu estou lutando. Segunda coisa que ela aprende, eu e você precisamos aprender: para ganhar a guerra, nós precisamos estar revestidas. Para ganhar a guerra, precisamos estar revestidas. Preste atenção em mim e entra na história. Vamos entrar na história? Você já me conhece, sabe como é que é? Vamos viver a história. Capítulo 5. O texto diz que passados 3 dias, Esther vai se arrumar. Ela vai botar as vestes reais. Ela não vai de qualquer jeito. Ela se arruma. Ela se prepara, ela coloca uma roupa bem bonita para ir falar com o rei. Só que o que eu quero que você entenda nessa tarde é que a vitória de Esther não começa no capítulo 5, verso 1. A vitória de Esther não começa quando ela coloca uma roupa bonita para falar com o rei. A vitória de Esther começa quando no final do capítulo 4... ela entende que está diante de uma guerra espiritual e entende que precisa usar armas espirituais. Você lembra 2 Coríntios capítulo 10, verso 4? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Esther entende isso, que se a guerra é espiritual, não dá para ir para a guerra sem estar revestido. Por quê? Porque vai perder, irmão. Vai perder, desculpa, mas vai perder. É por isso que ela inicia um jejum. É por isso que ela diz: eu vou jejuar 3 dias. As minhas servas vão jejuar 3 dias. E toda a província se levante para jejuar também. Deixa eu te contar uma coisa que Jesus me falou, tão legal.
As armas espirituais que nós temos à nossa disposição são as mesmas. E elas não envelhecem e não saem de moda. Irmã, esse acontecimento aqui de Esther aconteceu aproximadamente em 478 a.C., ou seja, há aproximadamente 2.500 anos atrás. Mas qual foi a arma que Esther usou? Jejum. Você já entendeu? As armas espirituais não saem de moda e não envelhecem. Você consegue entender que bênção que a roupa que você usa hoje, daqui a 6 meses já está brega? Mas as armas espirituais não, elas não envelhecem. A mesma arma que Esther usou 2.500 anos atrás continua valendo para hoje, aqui 2025. Agora deixa eu te falar uma coisa, você não fica chateada comigo? Ninguém pode te revestir. Revestimento é escolha pessoal. Você sabe o que é ser revestida? Efésios capítulo 6 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E eu não gosto de citar tradução e texto original à toa. Eu acho que para citar isso tem que fazer sentido para o seu entendimento. Mas nesse contexto aqui, eu e você precisamos entender que a palavra original para revestido, é a mesma palavra que o Novo Testamento vai usar em outras passagens, aonde a tradução é vestir. Vocês estão comigo? Preciso que você acompanhe aqui. É o mesmo termo, só que o grego é uma língua que ela depende do contexto para ser corretamente interpretada. Então eu quero que você preste atenção no que isso significa. É que embora o termo original seja o mesmo, o contexto não é o mesmo. A tradução é diferente porque o contexto e o sentido do que está sendo dito ali é diferente. Ou seja, quando o termo é traduzido por revestir, é porque revestir não é a mesma coisa que vestir. Revestir não é a mesma coisa que vestir. Porque vestimenta fala de algo que é externo. Vestimenta fala de algo que é superficial. Vestimenta fala de algo que é aparente. Mas revestimento não é aparente, não é exterior, não é estético, não é para parecer. Revestimento não tem a ver com aparência. Vestimenta é algo que alguém pode fazer por você. Eu tô aqui com o braço quebrado. Tô precisando de ajuda para alguém me vestir. Tem hora que alguém tem que me ajudar a botar a blusa. Tem hora que alguém tem que me ajudar a calçar o sapato. Isso é o quê? Isso é vestir. As pessoas podem te ajudar a se vestir. Mas você já entendeu? Ninguém pode te ajudar a se revestir. Porque revestimento é algo que não pode ser feito por outra pessoa. Só você pode escolher isso. Se você ainda não entendeu, deixa eu te explicar melhor. Se você tem filho, quando ele é pequeno, você veste ele, sim ou não? Você coloca roupa, sapato, enfeita, põe o que você quiser. Mas olha como o mundo espiritual é diferente. Você não pode revestir os seus filhos. Você pode orar por eles e Deus pode até ouvir a sua oração e livrar eles. Você pode orar por eles e Deus ouvir a sua oração e curar eles. Mas revestimento não pode ser comprado, não pode ser doado, não pode ser terceirizado. Se você orar por alguém, isso pode até produzir favor e livramento. Mas a autoridade espiritual só vem quando eu escolho me revestir. É por isso que no início eu disse para você que para resistir não basta estar vestida, não basta ter a aparência, não basta parecer crente, não basta parecer ser mulher de Deus. Para resistir tem que estar revestida. Posso te contar uma coisa? O inferno não respeita a sua roupa. O inferno não respeita
o seu sobrenome. O inferno não respeita a sua carteirinha de membro. O inferno não respeita o seu cargo eclesiástico. O inferno não respeita o título que você tem. O inferno não respeita os seus diplomas. O inferno não respeita o seu saldo na conta bancária. Mas tem uma coisa que o inferno respeita, que é a sua autoridade espiritual. Ele não respeita nome, sobrenome, roupa, diploma, carteirinha. Mas quando um crente chega e de autoridade se levanta, o mundo espiritual tem que reagir. É por isso que Esther, sabendo disso, diante de uma guerra espiritual, ela vai iniciar um movimento de revestimento espiritual. Ela vai gerar um movimento coletivo de jejum. Campanha de jejum e oração, gente. Esther era do círculo de oração. Ela faz até escala no grupo do WhatsApp. Só que entenda isso aqui, o que o texto diz. Ela vai jejuar. Ela vai jejuar. Aí ela vai pegar as amigas próximas para jejuar também. E vai incentivar todo mundo a jejuar junto. E aí, pastora Majorri, eu sei que em Campinas não tem, mas em Santa Bárbara do Oeste tem. Aquele tipo de crente que não ora, mas quer oração. Aquele tipo de crente que não jejua, mas quer que você faça campanha por ele. Aquele tipo de crente que não lê a Bíblia e não entende por que a vida não muda e quer que você dê alguma fórmula mágica. Esther não é esse tipo de crente. Ela não está mandando ninguém fazer o que ela não está fazendo primeiro. Ela não está incentivando ninguém a pagar um preço que ela não está pagando primeiro. Ela está dizendo, o jejum começa comigo, a guerra é minha. Então a primeira a entrar na guerra precisa ser eu. Ela entra num jejum, mas entenda isso aqui. Ela vai se cercar de pessoas que também entendam a guerra que ela está lutando. Irmã, eu preciso dizer isso porque certamente tem alguém aqui que Jesus precisa falar isso. Não adianta você orar, jejuar, ler a palavra e depois sentar na mesa de gente que não tem temor a Deus. Eu estou no meio de uma guerra e não sei por que não tem a vitória. É porque você não está se cercando de pessoas que entendem a guerra que você está lutando. Você está até jejuando, está até orando, mas tudo que você ganha de revestimento, você joga fora no dia que senta para conversar e empresta os teus ouvidos para ouvir aquilo que não é para ouvir e participa de conversas que não é para participar. Esther está dando uma lição, ela está dizendo, no meio da guerra, eu não vou perder tempo com quem não entende a guerra que eu estou passando. No meio da guerra, eu não vou ficar jejuando, mas compactuando com pessoas que não entendem o que é a guerra espiritual. Você está aqui nesse congresso toda linda, na paleta, dizendo que você é revestida. Mas eu vim aqui dizer para você que não adianta se vestir na paleta. Nada contra você vir, muito pelo contrário, eu também estou. Mas não adianta você vir aqui toda bonita se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra, se você não abre a sua boca para adorar, entra e sai do culto com cara de paisagem, achando que veio aqui só para assistir alguém. Jesus está falando comigo e com você. Ei, filha, você pode usar roupa bonita, mas não esquece de orar. Ei, filha, você pode se maquiar, mas não esquece de jejuar. Ei, você pode arrumar o cabelo, mas não esquece de preparar a adoração. Você pode cuidar da sua aparência, mas não esquece de disciplinar o teu espírito praticando o jejum. O Espírito Santo gritou algo ao meu coração nessa tarde. Ele disse para mim, o problema da nossa geração não é arrumar o cabelo, não é fazer maquiagem, não é usar a roupa mais bonita, se arrumar um pouco mais. Esse julgo da tradição, do costume foi tirado de nós. Glória a Deus pela vida da nossa liderança que entendeu isso. O problema não é que hoje a gente se arruma, o problema não é que hoje a gente passa um batom ou coloca... O problema não é esse.
O problema é que a gente está perdendo a essência daquilo que é espiritual. O problema é que a gente está se acostumando a chegar na igreja e não dobrar mais os joelhos para orar. O problema é que a gente não está mais agradecendo diante de um prato de comida. O problema é que a gente não lê mais a Bíblia, mas passa 3 horas no Instagram. O problema é que a gente não tem mais um coração grato. E Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje, Laís, o modelo de revestimento espiritual não mudou. O modelo de revestimento espiritual não mudou. Não dá para modernizar o revestimento. O modelo de revestimento não mudou. Moisés venceu com oração, você vai vencer com oração. Josué venceu com oração, você vai vencer com oração. Gideão venceu obedecendo, você vai vencer obedecendo. Ana venceu chorando, clamando e adorando, você vai vencer chorando, clamando e adorando. Elias venceu e caiu fogo do céu debaixo de oração, então você vai vencer também debaixo de oração. Ezequias venceu orando, é orando que você vai vencer. Você entende o que Deus está falando conosco? Jesus venceu no deserto mediante palavra, jejum e uma vida de oração. E como você acha que vai vencer guerra espiritual? Se não estiver revestida. Deus está falando conosco nessa tarde. Ele quer levantar uma geração de mulheres comprometidas com o mundo espiritual. Eu vou dizer de novo até essa verdade entrar no seu coração. Deus está levantando uma geração de mulheres comprometidas com o mundo espiritual. Deus quer levantar uma geração de mulheres comprometidas com o mundo espiritual. Deus quer levantar uma geração de mulheres comprometidas com o mundo espiritual. Mulheres que entendem que a essência é mais importante do que a aparência. Pode até não ter coque, porque não é o coque que dá poder, mas precisa ter vida de oração. Esther se levanta, mas não se levanta de qualquer jeito. Vocês estão aí, gente? Ela se levanta entendendo, eu preciso discernir o tipo de guerra que eu estou lutando. Eu preciso entender que eu não posso lutar guerras espirituais sem revestimento espiritual, porque o mundo espiritual não respeita a minha aparência. Mas ela também entende algo. Ela compreende o verdadeiro significado de resistir. Mais alguns minutos para eu poder terminar. O texto de Efésios diz que nós precisamos estar revestidas de toda a armadura para poder resistir. E se a gente for ler o significado de resistir, existem 2 elementos centrais no significado dessa palavra. Primeiro, resistir é ter a capacidade de suportar. Resistir é ter a capacidade de suportar. Suportar o quê? Pressão externa, ataque, retaliação. Eu não sei você, mas eu estou falando de mim. Normalmente, quando eu penso em resistência, eu normalmente penso nessa capacidade. Nessa capacidade de suportar ataque, de suportar o momento difícil, de simplesmente suportar o tempo da adversidade sem que isso me afete. Vocês estão entendendo? Só que a palavra resistir, ela tem um segundo aspecto. Ela tem uma segunda nuance de significado. E qual é ele? Resistir também é ter a capacidade de não se render a algo que tenta te dominar. Resistir é ter a capacidade de não se render a algo que tenta te dominar. Portanto, resistir, preste atenção nisso. Resistir não é apenas ter uma atitude passiva de quem apanha e consegue suportar o momento que está passando. Resistir também é ter uma postura ativa. Resistir também é ter uma postura ativa. Resistir também é se levantar e fazer alguma coisa. Não é só ficar suportando o que está acontecendo, mas é também se levantar para agir. Só que não é simplesmente agir, gente. É agir sem ser dominado por impulsos. Resistir é ter a capacidade de agir sem ser dominado por impulsos. Ou seja,
Resistir é ter a capacidade de agir com base em domínio próprio. E domínio próprio é ter a capacidade de preservar a nossa essência, para que ela não seja corrompida pelas circunstâncias. Você deve estar olhando para mim e falando, Laís, quanta palavra, quanta coisa, não estou entendendo nada, calma aí. Entenda isso aqui de forma muito objetiva. Resistir não é ter apenas uma casca dura que suporta a pancada. Resistir é ter uma estrutura sólida que não se corrompe. Resistir não é só ter casca dura que suporta a pancada. Resistir é ter uma estrutura firme que não se corrompe. Para você entender isso aqui, eu quero usar um exemplo da natureza. Posso? Vocês deixam? Posso ir? Você sabe que Deus é o autor da criação. Todos os elementos da natureza foram feitos por Ele. E é por isso que muitas vezes a natureza nos dá lições muito importantes. Provavelmente você lembra da sua aula de ciências da escola, que o elemento mais resistente da natureza é o diamante. Você lembra disso? O diamante é o elemento mais resistente da natureza. E aí eu fui estudar por quê. Por que o diamante é tão resistente? Eu não sabia, eu fui estudar. E você sabia que o que faz o diamante ser resistente não é a sua cobertura externa? Você sabia que o que faz o diamante ser resistente não é a sua composição química? O que faz o diamante ser resistente é a sua estrutura. Gente, eu fiquei tão chocada quando eu fui estudar isso aqui, de verdade, estou compartilhando com você. Porque o Senhor fala conosco de umas formas muito sobrenaturais. Eu fui estudar e eu descobri algo que eu não sabia. O grafite e o diamante têm exatamente a mesma composição química. Grafite, lembra o grafite da lapiseira? Que você faz assim, ele quebra? Ele quebra até sem querer que você quebre. Ele até te irrita de tão fácil que ele quebra, lembra dele? Né? Você vai desentupir a lapiseira, quem lembra disso? E a lapiseira engastar, ele está quebrando tudo aquilo. Aquilo ali é grafite. A composição química do grafite são átomos de carbono. Exatamente a mesma composição química do diamante. O diamante é feito exatamente dos mesmos átomos que formam o carbono. Só que enquanto um quebra só de olhar para ele, o outro é o material mais resistente que existe na natureza. Aí a gente precisa olhar para isso e tentar entender, mas qual é a diferença se a substância que forma é a mesma? É a estrutura. Enquanto no grafite os átomos de carbono estão só empilhados, vocês estão comigo? Imagina uma pilha. Os átomos estão empilhados. No diamante, os átomos se ligam em estruturas que são hexagonais. Uma se liga na outra e elas vão se juntando e elas ficam tão apertadinhas que não há espaço entre os átomos. Não há espaço, não tem brecha entre eles. Eles ficam amarradinhos, como se fosse uma teia que não pode ser facilmente desfeita. Portanto, o que faz o diamante ser resistente não é que ele tem casca dura, é que a estrutura dele é forte. Ah, irmã, cara feia também não dá medo pro inferno. Não adianta ter casca dura, cara feia, ficar de cara fechada também, porque não é sobre ter só casca dura, não. É sobre ter estrutura que não se corrompe com pressão. É sobre ter estrutura que não derrete mesmo no fogo. Olha que loucura, é por isso que o diamante, ele não amolece, ele não quebra e ele resiste às mais altas temperaturas. Se você aquecer um fogo a 1600 graus, o ferro derrete, o ouro derrete, o titânio derrete e o diamante de boa no fogo. De boa. Nem tchum pra ele. 1500 graus, tranquilo. Sobe, pode subir um pouco mais. A ciência vai dizer que você não consegue derreter um diamante numa condição normal de pressão que temos só dentro de laboratório, criando uma situação hipotética, e mesmo assim você tem que aquecer ele a pelo menos 4.700 graus, é 3 vezes mais do que precisa aquecer o ferro. Eu acho que você já entendeu.
Mas se você não entendeu, eu vou falar rasgado. O que revela a nossa resistência não é a substância da nossa composição. Você é feita de pó, igual a mim. O que revela a nossa resistência é a nossa estrutura interna. É o nosso equilíbrio, é o nosso domínio próprio, que é fruto do Espírito. O que prova a minha resistência é a minha capacidade de dominar a mim mesma. E domínio próprio não é porque a minha natureza é boa, mas é porque o Espírito Santo habita em mim e gera em mim frutos que a minha própria natureza não é capaz de fazer. Eu vim aqui dizer para você que o que te faz resistente não é a natureza, não é a sua natureza, não é a matéria com a qual você é feita, mas é a ação do Espírito Santo soprando em você e te ensinando a exercer domínio próprio, te ensinando a ter equilíbrio, te ensinando a suportar o calor, a pressão, a pancada, mas dizendo: eu não vou perder a minha essência. Pode aquecer, eu não perco a essência. Pode aquecer o fogo, eu não vou perder a essência. Pode esquentar mais, eu não vou perder a minha essência. Eu não vou perder a minha essência. A capacidade de ser resistente é o que Esther revela na sua estratégia. O que eu disse para você? Vencer guerra espiritual não é se levantar e sair dando cabeçada na parede. Vencer guerra espiritual é saber se posicionar. Quando Esther se levanta, ela não se levanta de qualquer jeito. Ela se levanta com domínio próprio para saber a hora de agir, para saber a hora certa de falar. Irmã, sério mesmo, de verdade, Esther não ganha de Amã no grito. Esther ganha de Amã na resistência. Ela não ganha de Amã fazendo quedinha de braço, porque ela não está no jardim de infância. Ela ganha na resistência. Todo o domínio próprio de Esther se revela quando ela está diante do rei. Tem mulher aqui? Levanta a mão. Irmã, fala para mim, só para eu não ficar triste. Você é apressada? Sim ou não? Você gosta de fazer as coisas logo? Se você quiser trocar a lâmpada, o marido não trocar, você vai lá e troca? Você é igual a mim? Mulher é assim, né, gente? Negócio de esperar não é com a gente. Esse negócio de ficar, calma. Não, só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos resolver logo esse negócio. Mulher gosta de resolver as coisas, é o nosso jeito. Aí o marido fica no sofá, dá uma vontade. Te amo, amor. Então entenda como, para Esther fazer o que ela está fazendo, ela precisa de domínio próprio. Por quê? Você conhece a história. Deixa eu acelerar. Ela chega diante do rei, o rei estende o cetro para ela e pergunta: o que você quer, Esther? Irmã, imagina se eu ouvisse isso do rei. Esther, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Irmã, eu imagino umas puxando a peixeira e falando: me dá esse Amã aqui agora. Mas Esther não. Esther vai olhar para o rei e vai dizer: não quero nada. Quero só que você venha jantar na minha casa. E a propósito, sabe aquele teu amigo colado contigo, Amã? Leva ele também. Vou preparar um jantar especial. O rei chega com Amã. Você sabe o que é você ter que sentar na mesa de quem está tentando te matar e não fazer nada? Esther senta na mesa com um homem que está tentando matar toda a sua parentela, todo o seu povo, toda a sua nação. Mas ela olha nos olhos dele e se mantém plena. Se mantém na postura.
Aí o rei olha para ela e fala: Esther, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Imagina você apertando o pescoço de Amã assim, ó. Não. Mas mulher revestida e resistente não faz isso. Ela senta, se ajeita na cadeira, dá um jeitinho na coroa e fala: não quero nada não, rei. Só volta amanhã. Vem de novo jantar. Foi tão agradável a noite com Amã hoje. Foi tão legal o jantar com ele, que eu estou até querendo repetir amanhã. Vem de novo. Só que entenda isso aqui. Antes de Esther fazer isso, antes de Esther ir até o rei, ela não tinha jejuado. Ela não tinha buscado a Deus. E quem busca a Deus tem resposta e estratégia. A gente está lendo a história e não entende, mas certamente Esther tem um segredo com Deus. E ela está esperando Deus falar para ela: na hora que eu falar, você fala, mas enquanto eu não autorizar, se cala. Certamente Deus não havia liberado ela para abrir a boca ainda, e por isso ela está lá. E sabe uma coisa que eu aprendi, irmã? Se tem uma coisa que mulher de Deus tem que fazer, é cara de tonta. Sim, claro, cara de paisagem. Você tem que treinar no espelho, mas é necessário. Deus não havia liberado ela ainda, e ela diz: não quero nada, só volta amanhã mais uma vez. Só que naquela noite, minhas irmãs, você sabe o que aconteceu. Naquela noite, Amã sai do palácio dizendo: eu sou o cara, eu sou muito bom, mas esse Mardoqueu vai me pagar. Ele chega em casa, conversa com Zera e sua mulher, ela diz: tive uma ideia genial, faz uma forca para ele. Ele faz a forca e ele vai até o palácio para pedir para o rei deixar enforcar Mardoqueu. Só que quando ele chega no palácio, a Bíblia diz que o rei perdeu o sono. E quando ele perdeu o sono, ele disse: vai lá, pega o livro das crônicas e lê para mim. E quando abrem o livro das crônicas, descobrem que em certo momento Mardoqueu livrou a vida do rei, denunciando um projeto que havia contra ele. E aí quando Amã chega no pátio para pedir para enforcar Mardoqueu, o rei diz: chegou alguém aí? E falam para ele: chegou. Quem? Amã. Ótimo, chama Amã. E quando Amã chega, ele olha para Amã e diz: o que eu faço para alguém que eu quero honrar? Amã conta: não, põe no seu carro, põe as vestes, sai gritando pela rua, assim se faça ao homem que agrada a Deus. Aí o rei olha para ele: boa ideia, Amã. Faz o seguinte então, vai lá, pega Mardoqueu, coloca ele no meu cavalo, põe nele as minhas vestes, e como você é o homem da minha confiança, eu não quero nem que terceirize. É você que vai puxar o cavalo e vai sair pela cidade dizendo: é assim que se faz ao homem de cuja honra Deus se agrada. Amã faz e fica apavorado. Por quê? Porque ele está percebendo que vai dar ruim. Mas quando ele não tem tempo nem de pensar, depois você lê a Bíblia, porque é assim. Não dá tempo nem dele fugir. Chegam os comissários dizendo: ei, está na hora do jantar de Esther. E aí quando ele entra no jantar, gente, eu imagino o Espírito Santo soprando ao coração de Esther e dizendo: agora você está autorizada a abrir a sua boca. Agora você pode abrir a boca e dizer aquilo que você precisa dizer. Não há como compreender esse tipo de situação para quem não tem discernimento e vida com Deus. Quem não tem vida com Deus fica dando cabeçada na parede, fica se desgastando, fica se arrebentando. Por quê? Porque está gastando munição naquilo que não é para gastar. Mas Esther está me ensinando que uma vida de revestimento vale a pena. Por quê? Porque a gente sabe aonde entrar, onde sair, o que falar e o que calar. Esther não é movida por impulso, ela é movida por propósito.
E quando ela tem a oportunidade de falar, ela fala. E sabe o que ela pede, gente? Vocês estão aí? Ela vai dizer: ei, rei, o meu povo, o rei nem sabia que ela era judia ainda, o meu povo está colocado, vendido para ser morto. E eu só peço que o Senhor nos livre, que o Senhor faça alguma coisa por mim, por Mardoqueu, pela nossa descendência, pela nossa linhagem. E eu fico pensando, se Esther pedisse antes, pode ser que o rei não fizesse nada. O rei nem sabia quem era Mardoqueu naquele momento. Se Esther falasse antes da hora, o resultado poderia ser totalmente diferente. E o Espírito Santo me manda dizer ao seu coração: entenda, a precipitação pode ser desastrosa. Falar antes da hora, agir fora do tempo, pode trazer resultados que são desastrosos. E quando Esther abre a boca, quando ela tem a oportunidade, isso aqui, gente, para mim é para fechar. Ela não pede a morte de Amã. Ela só pede livramento para o seu povo. Porque uma mulher revestida e resistente não pode entrar no jogo sujo do inimigo. Uma mulher revestida e resistente não pode usar as mesmas armas baixas e sujas que o adversário está usando. Mesmo tendo o direito de se vingar, Esther não pede a morte de Amã. Ela pede justiça pelo seu povo, porque mulher revestida e resistente não vive atrás de vingança, mas clama pela justiça de Deus. Amã pode até morrer, mas morre pela sua própria maldade, mas não pelas mãos de Esther. Eu vim aqui liberar uma palavra para você. Você é mulher de Deus. Não suje as suas mãos. Não entre no jogo baixo do adversário. Você não precisa descer o nível dele. Você tem que levantar e levar as suas guerras para o alto. Você não é movida por desejo de vingança, porque você sabe o Deus que você serve. E quem sabe o Deus que serve, confia na justiça de Deus. Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que se você chegou e o cenário que você tem é desafiador como o cenário de Esther, você não vai ficar parada assistindo a destruição. Você não vai ficar de braços cruzados, se sentindo vítima da situação. Não. Ele está dizendo, você vai se levantar. Você vai se levantar e vai resistir. Eu vou dizer de novo, para o inferno ficar incomodado. Você vai se levantar nesse cenário de morte e vai resistir. Você vai se levantar e vai resistir. Vai resistir. Equipe de louvor pode me ajudar? Com a permissão da pastora, você pode se colocar de pé. Se você está num cenário de guerra, minha irmã, Ele te trouxe aqui para te dar discernimento. Você vai sair daqui com a sua visão ajustada nessa tarde. Você vai entender, não, a minha guerra não é com a minha vizinha. Não, a minha guerra não é com o meu chefe no trabalho. Não, a minha guerra também não é com o meu marido. A minha guerra não é com A, com B e com C. Eu não tenho tempo para esse tipo de guerra. A minha guerra é espiritual. Se você entrou aqui num cenário de guerra, Ele te trouxe aqui para te fazer entender que você não vai ganhar essa guerra discutindo, mas que você vai ganhar essa guerra se revestindo. Você vai ganhar essa guerra se revestindo.
Vamos fazer um combinado antes da gente orar? Vamos fazer um combinado hoje? Quando der vontade de mandar mensagem, vamos orar? Quando der vontade de dar uma discutidinha, vamos ler a Bíblia? Quando der uma vontade assim de postar uma indireta na rede social, vamos fazer um jejum? Jesus está falando. Jesus está falando, essa guerra você não vai ganhar com as suas armas, minha irmã. Você vai ganhar se revestindo. Para de perder tempo com aquilo que não vai te dar autoridade espiritual e começa a crescer em oração, em jejum, em louvor, em adoração, em conhecimento da palavra. Se você chegou aqui num cenário de guerra, Deus te trouxe aqui para te fazer entender que você vai sair daqui com domínio próprio e você não vai ceder à pressão. Você não vai perder a razão por causa da pressão do cenário. Você não vai perder o controle por causa da pressão do cenário. Não, não, não. Porque você é uma mulher revestida e você é uma mulher resistente. E você vai saber entrar e sair. E você vai saber a hora certa de abrir a boca com sabedoria.